Olá, estamos agora na última parte da aula dessa semana, ok? Já falamos um pouco sobre a educação da Primeira República, inclusive a parte científica, né, do ensino de ciências, e agora falaremos sobre Vargas, a Era Vargas. Então Vargas assumiu o poder. Em 1929, um ano antes de Vargas dar o golpe de Estado, né, o mundo vive uma crise devido à quebra da Bolsa. Tem uma grande depressão e no Brasil o preço do café despenca. Então tem uma grande crise econômica no nosso país, né? E essa crise econômica, vinculado a denúncias de fraude na eleição de 1930, né? Aqui nós conseguimos ver um paralelo com o que Trump está tentando fazer nos Estados Unidos, né? Então tem uma eleição entre Getúlio Vargas e Júlio Prestes. Júlio Prestes ganha. E a parte que perde diz que a eleição foi fraudada e tal, né? Então, só que dessa vez esse anúncio de fraude pega, diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Bom, enfim. Então tem a crise de 29, aliada a essa denúncia de fraude nas eleições, e ao assassinato de João Pessoa, que era o vice na chapa de Getúlio Vargas, acaba criando um ambiente propício a um golpe. Né? E aí Getúlio Vargas, apoiado pelos militares, ele acaba dando golpe e ele assume o poder, tá? Vale a pena estudar um pouco a história, enfim, mas o Vargas ele acaba governando o nosso país por 19 anos, não é de maneira ininterrupta, né? Mas se somar tudo dará 19 anos, e nesses 19 anos ele acaba implantando algumas reformas educacionais, ok? Bom, enfim, como eu falei, vale a pena pesquisar um pouco sobre essa época aí. E vamos avançar aqui. Então, o ministro da Educação, Francisco Campos, ele acaba fazendo uma reforma, na qual ele mantém o ensino primário, com 4 anos na época, né? Mas ele acaba fazendo com que o ensino secundário tenha exatamente 7 anos. Quando eu falei anteriormente, né, que o secundário, na Primeira República, era equivalente à segunda metade do fundamental que nós temos hoje, com o ensino médio, eu estava falando em relação a nível de importância, né? Era mais ou menos isso, mas não estava querendo dizer que era exatamente a mesma quantidade de tempo. Isso é importante frisar, tá? Então agora, em todo o território nacional, esse ensino seriado, secundarista, ele vai ter 7 anos. E ele vai ser dividido da seguinte forma. Os 5 primeiros anos são comuns a todos, né? E os 2 próximos anos são preparatórios para aqueles que vão fazer faculdade, tá? E aqueles que não vão fazer faculdade vão ter 2 anos de ensino técnico. Eu não coloquei no slide, mas era possível nessa época fazer o secundário voltado para se formar como técnico já. O problema é que quando você fazia o secundário técnico, esse secundário técnico não te dava acesso ao ensino superior, você parava ali, ok? E é óbvio, né, que quem tinha um acesso mais facilitado, essa formação mais técnica, era justamente os menos favorecidos, né? E que era mais porque precisavam trabalhar mais cedo, precisavam sustentar a família, etc. E os mais abastados poderiam, a elite, né, poderia de fato se debruçar sobre o ensino preparatório e fazer faculdade, porque podia esperar um pouco mais, por exemplo, para trabalhar, tá? Bom, esse curso preparatório ele podia ser escolhido de 3 maneiras. Poderia ser um pré para a área médica, né, para a área de medicina, um pré para a área de engenharia, basicamente, ou um pré para a área jurídica. É por essa época também que se instala um ensino técnico voltado exclusivamente para a área comercial, né? Como eu já falei antes, esse ensino técnico não dava acesso ao ensino superior. Vale mencionar que já existiam cursos técnicos aqui no Brasil, tá? Não é agora que vai surgir, só que agora temos um ensino secundarista que já embute o técnico ali. Seria quase como se fosse o nosso técnico integrado de hoje, ok? A diferença é que no nosso técnico integrado de hoje a pessoa faz e pode fazer faculdade. E naquela época não. Seguindo, nós vamos ter a reforma Capanema, que foi outro ministro da educação da época de Vargas também. E ele vai fazer uma nova divisão, tá? Ele vai manter os 7 anos no ensino secundário. Só que agora ele vai chamar os 4 anos, em vez de 5, né, de ginásio. E os anos que vêm depois, os próximos 3 anos, de colégio. Tá? Agora isso aqui está bem próximo do que nós temos hoje. Então esses 4 anos seria o nosso ensino fundamental 2,
a segunda parte, né? E o colégio seria o nosso ensino médio, ok? E nesta época, para quem não ia fazer curso técnico, vale lembrar que quem fazia curso técnico não chegava na faculdade, a pessoa podia escolher entre o colégio científico ou o colégio clássico. Então eu coloquei uma tabelinha aqui. O colégio clássico, ele tinha um foco um pouquinho mais nas áreas de humanas, né? E ele permitia, por exemplo, que a pessoa fizesse uma faculdade na área jurídica. Já o curso científico, ele tinha um foco um pouquinho maior nas ciências naturais. Então, só para falar da física, por exemplo, depois se quiserem ver o quadro inteiro com mais calma, basta paralisar o vídeo, né? E olhar com mais atenção. A física, ela tinha apenas 2 anos de curso dentro do colégio clássico, mas dentro do colégio científico ele tinha os 3 anos, né? Assim como a química também, e a biologia passava de 1 ano para 2 anos, né? Então percebe que havia uma mudança dentro da grade que você escolhesse, e era a partir disso que você escolhesse que você definiria para qual faculdade você poderia ir, ok? Avançando um pouquinho mais, surge o Sistema S. Então aqui vale a pena mencionar o seguinte, né? O governo Vargas, ele muda o paradigma do país. Então lembra que antes do governo Vargas, o que prevalecia era a política do café com leite. A agricultura era o nosso motor propulsor. É óbvio que hoje em dia ainda a agricultura é uma área que corresponde a muito do nosso capital no país, né? Tá, então não mudou tanto assim. Mas na era Vargas, ele tem uma visão de tentar trazer um pouco de indústria para o país, desenvolver, entre aspas, o país, né? Então esse projeto econômico e desenvolvimentista tinha como necessidade a formação de mais técnicos. Então, além de a implantação de colégios técnicos, etc., tal, como eu falei nos slides passados, ele também vai criar o Sistema S e vai surgir o Senai e o Senac, para formar pessoas com conhecimento técnico suficiente para trabalhar na indústria e no comércio, tá? E atender a esse projeto do nosso governo Vargas. Com esse slide eu encerro a aula dessa semana e até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.